Imaginem a cena. Estamos em 2016 e o grande filósofo brasileiro Oswaldo Puxá Pereira sobe ao palco para dar a sua última aula. E o que ele entrega ali não é só uma palestra qualquer, não. É um testamento, sabe? O resultado de uma vida inteira de perguntas. Nesta análise a gente vai mergulhar na jornada intelectual do Porchat, uma viagem que o levou da certeza dos grandes sistemas filosóficos para a liberdade. Uma liberdade bem radical, do ceticismo. Logo de cara, com essas palavras, o Porchat já deu o tom de tudo. Aquilo não ia ser uma discussão académica comum, era uma despedida. Era a confissão final de um pensador que, depois de passar a vida inteira interpretando os maiores filósofos da história, chegou a uma conclusão. E que conclusão? Sobre a própria natureza da verdade. Bom, a jornada do Porchat em direção ao ceticismo começa com uma crise. Uma crise de interpretação. Depois de décadas analisando as mentes mais brilhantes da filosofia, um problema específico começou a tirar o sono dele. Essa é a pergunta que está no coração do dilema do Porchat. Pensem bem, quando a gente lê Platão ou Kant, a gente está de fato acessando o pensamento original deles? Ou será que a gente está só colocando mais uma camada de interpretação em cima de um debate de séculos? Para ele, isso deixou de ser uma questão teórica e virou um muro, um obstáculo impossível de ignorar. Para entender bem esse dilema, o Porchat contava uma história ótima sobre o mentor dele, o Victor Goldschmidt. O Goldschmidt passou um tempão interpretando o filósofo Bergson e estava convencido de que a leitura dele era a correta, a definitiva. Mas aí, o próprio Bergson foi lá e escreveu um prefácio elogiando uma outra interpretação, uma que o Goldschmidt achava completamente errada. Então, peraí, se nem o autor da obra é o juiz final do que ela significa, que esperança o resto de nós tem? Durante muito tempo, o método que o Porchat usava era o estruturalismo. A ideia era tratar cada sistema filosófico como se fosse um universo fechado. O platonismo tem as suas regras, o espinosismo tem as dele. Você não pode julgar um usando as regras do outro. O Porchat dizia que os sistemas se excomungam reciprocamente. É uma ótima imagem, né? E aqui vem a grande ironia da história. Foi justamente o método dele que o levou a um beco sem saída. Porque se cada sistema é um mundo fechado que define a sua própria verdade, qual critério externo a gente pode usar para dizer que um é melhor que o outro? A resposta é: não tem critério nenhum. E foi essa percepção, essa falta de chão firme, que empurrou ele de vez para o ceticismo. Então, diante desse monte de sistemas de pensamento que se contradizem, o Porchat não se desesperou. Pelo contrário, ele encontrou uma solução numa tradição muito antiga: o ceticismo pirrônico. Para os céticos antigos e para o Porchat também, o grande problema da filosofia não é a falta de verdade. O problema é a pretensão de ter encontrado essa verdade. Essa vontade de bater no peito e dizer as coisas são assim, isso é o que eles chamam de dogmatismo. É como se fosse uma doença da razão e o ceticismo seria o tratamento. E essa cura vem em 3 passos. Primeiro, a gente observa a diafonia, que é basicamente perceber que para cada argumento dogmático existe um contra-argumento com a mesma força. Isso leva ao segundo passo, a isosténia, que é reconhecer que esses argumentos opostos têm o mesmo peso, eles se equilibram. E o resultado final, que é o objetivo de tudo, é a epoché, a suspensão do juízo. Não é dizer sim, não é dizer não. É simplesmente se abster de julgar a realidade última das coisas. Certo, mas aí vem a objeção mais óbvia e mais comum contra o ceticismo. Se a gente suspende o juízo sobre tudo, como é que a gente age no mundo? Como é que a gente consegue sequer levantar da cama de manhã sem ficar totalmente paralisado? O filósofo David Hume resumiu essa crítica muito bem. A acusação tem até nome, apraxia, ou seja, inatividade. A ideia aqui, sem ter crenças para guiar nossas ações, coisas básicas como comida alimenta ou fogo queima, a vida simplesmente se tornaria impossível. A resposta do Porchat, que vem lá dos antigos, é uma distinção fundamental. O cético não suspende o juízo sobre tudo. A suspensão, a epoché, vale só para o campo da realidade dogmática, para as grandes questões sobre a essência das coisas. Para a vida prática, o cético seguia pelo mundo fenomênico, ou seja, por como as coisas aparecem para a gente. O cético não tem o menor problema em dizer o mel me parece doce, porque isso descreve a experiência dele, o fenómeno. O que ele suspende é o juízo sobre se a doçura é uma propriedade real e essencial do mel. Ele vive no mundo das aparências, como todos nós, e age com base nelas, sem ficar se angustiando com a realidade última que talvez exista por trás.
E é exatamente aqui que o Porchat dá a contribuição dele mais chocante e mais moderna. Ele pega essa estrutura antiga do ceticismo e leva para uma conclusão que os gregos nunca pensaram. Uma conclusão sobre a moralidade. Veja bem, o cético antigo, como o sexto empírico, via o cético como um filantropós, um amante da humanidade. A missão de curar as pessoas do dogmatismo era vista como um ato de bondade. O Porchat rejeita isso completamente. Para ele, o ceticismo é uma ferramenta, não uma bússola moral. E aqui está a tese dele, dita de forma bem direta. Esse Pace Sextus quer dizer com todo o respeito a sexto empírico, o que mostra o Porchat rompendo com seu mestre antigo. Ele argumenta que ser cético não tem absolutamente nenhuma relação com ser uma pessoa boa ou má. E para provar o ponto dele, o Porchat usa uns exemplos bem vívidos e até perturbadores. Um filósofo pode muito bem ser um espião, um chefe do tráfico pode, nas horas vagas, escrever artigos académicos sobre a suspensão de juízo. O ceticismo não ia impedir isso, porque na visão dele, a filosofia e a moralidade de uma pessoa vivem em mundos completamente separados. E o motivo para essa separação radical está na rejeição dele da ideia de livre-arbítrio. O Porchat acreditava que somos produtos do nosso meio. A nossa moralidade é moldada pela família, pela educação, pelas circunstâncias. A filosofia, para ele, é só uma disciplina intelectual que pode muito bem conviver com qualquer código moral que o ambiente tenha-nos dado. E assim, a palavra final de Osvaldo Porchat Pereira nos deixa com essa ideia, que é ao mesmo tempo poderosa e desconcertante. Se ele estiver certo, o ceticismo oferece uma liberdade imensa, a liberdade dos dogmas, das certezas absolutas, só que é uma liberdade que não traz nenhum conforto moral, nenhuma direção. A questão que a vida e a obra dele nos deixam é esta: uma vez que essa liberdade é alcançada, o que a gente faz com ela?